Os 3 jogos sem derrotas antes do duelo contra o Londrina não iludiram o torcedor pontepretano. Foram 2 empates e 1 vitória, mas com atuações abaixo daquelas apresentadas na Série A2 do Campeonato Paulista. Contra a equipe paranaense, quando ainda estava 11 contra 11, o jogo foi equilibrado. Mas a expulsão de Felipinho, logo aos 30 segundos do segundo tempo, deixou tudo mais complicado. Em desvantagem numérica, a Macaca se perdeu em campo na etapa final e acabou saindo derrotada por 3-0. Jogar com a menos fica um pouco mais complicado, mas são coisas que acontecem no futebol. Acho que mesmo a gente com a menos, a gente não poderia tomar 3 gols. A gente tinha que continuar postado ali, bem fechado, mas já foi. A gente tem aí o jogo, um dos jogos mais importantes pra gente do ano agora. A gente vai focar durante a semana, colocar a cabeça no lugar para fazer um grande jogo. Como disse Fábio Sanches, agora o foco é total no clássico contra o Guarani. Precisando da vitória para sair da zona do rebaixamento, elenco e diretoria não pensam em outra coisa a não ser os 3 pontos. Sem poder contar com Felipinho, Felipe Moreira volta a ter à disposição Amaral, que cumpriu suspensão contra o Londrina. Já o zagueiro Edson e os atacantes Eliel e Pablo Diego esperam pelas avaliações do departamento médico durante a semana. O presidente da Ponte, Marco Antônio Eberlin, explicou nesta terça-feira que os salários estarão em dia em todos os departamentos a partir desta semana. Após receber a premiação da Série A2 da Federação Paulista, a diretoria executiva já tinha encaminhado o pagamento do prêmio aos atletas e agora encaminhou o acerto com a comissão técnica. Além da premiação, jogadores e membros da comissão técnica estarão com os vencimentos em dia, como foi explicado pelo dirigente da Alvinegra. Ainda outros gastos que nós teremos dentro do mês, é um mês de chegar a gastar quase 4 milhões de reais, decorrente a todos os esforços que foram feitos para trazer a Ponte Preta de volta, deferente a uma rescisão contratual do treinador que saiu, aliás, rescisão não, né? Porque foi feita a rescisão total do Filho na semana passada, do Hélio, todos os salários foram colocados em dia, só falta realmente a rescisão, o final da rescisão. Então a Ponte não está medindo esforços para deixar, a diretoria para deixar a Ponte Preta organizada. Tá? Existem dificuldades, existem sim, mas com esse salário que será pago essa semana, jogadores com salário em dia, todos os membros da comissão técnica que tinham salário atrasado receberam todos os atrasados. Hoje a comissão técnica da Ponte passa a ter seu salário rigorosamente em dia também. Muito bom, excelente, né? Salários em dia. Não é nenhum privilégio, é obrigação, né? Toda empresa tem que pagar o salário em dia, time de futebol também. Mas como o futebol é uma ilha, quando se paga em dia, aí parece algo fora da curva, né? Negócio impressionante, pô. Futebol tem algumas coisas que acontecem que fogem do mundo real. Parece um metaverso, né? Parece um mundo artificial. Mas, de qualquer maneira, parabéns pelo esforço. A diretoria da Ponte acertou tudo, está tudo ok, pagou a premiação, né, como disse aí a matéria, e também os salários em dias no pré-derby. E vamos começar a analisar e já projetar o time da Ponte para o derby 205, partida marcada para domingo. Próximo domingo, 18 horas, com a transmissão aqui na tela da Band para todo o Brasil. E aí, CH, como é que você está vendo, achando aí essa semana do derby? Antes eu quero fazer um comentário, porque eu não aguento, cara. Eu não aguento, cara. Ô, CH, eu não tinha visto você aqui ainda, seja bem-vindo. Muito obrigado, Faz uma semana já, Você é muito... Não, faz uma semana, vou ter Muita falsidade, né? Eu não consigo entender, né? Semana de derby, tem uma cartola, sai um coelho de dentro. O que eu estou querendo dizer? Poupa Gé no jogo do Londrina. Por que não pagou antes do jogo do Londrina o dinheiro? Ah, não tinha semana passada. Tá bom. É só para entender. Isso não entra na minha cabeça. Eu acho que tem muita importância gigantesca, o derby. Mas o campeonato todo é importante. Mas a pergunta não foi essa. Foi apenas um comentário que eu não me segurei. Ô Batista, eu acho que é uma semana muito, muito complicada para a Ponte, para o Felipe Moreira. Eu vou dizer por quê. Não é questão de perder emprego, não. É de tomar a decisão correta para escalar o melhor time no final de semana. Não faz mesmo. Sabe por que não faz cócega? Porque o Guarani, se tem algo arrumado no Guarani, é o setor defensivo.
algo sólido. Essa partida contra o Sampaio Correia, se não é a defesa do Guarani, o Guarani talvez não tivesse vencido o jogo. Então, se a Ponte quiser, estamos falando da Ponte agora, algo, ela precisa dessas peças. Precisa do Pablo, precisa do Eliel e precisa do Gé para o jogo do final de semana. E precisa também de dois aspectos de suma importância. Que o Elvis apareça para jogar, né? Porque em Londrina só teve o corpo lá, não é? O resto não foi, ficou em Campinas. Está sem ritmo, a gente entende, e eu falo isso porque a Ponte precisa muito dele. E do Matheus Jesus, né? Esse Matheus Jesus que jogou contra o Londrina, lembra, e disse isso o Tigrão ontem aqui, e eu concordo e assino embaixo. Lembra o Matheus Jesus de antes do doping, da suspensão. Esse Matheus Jesus a Ponte não precisa. A Ponte precisa do Matheus Jesus do Campeonato Paulista. Por duas razões. Ele deu uma entrevista para a Band no final do jogo, no final do primeiro tempo, dizendo que ainda estava sentindo dores no joelho. Por que jogou então? E ele jogou numa posição, até reclamou isso, numa posição diferente. O Felipe Moreira... Tá, eu discordo disso. Ele deu essa entrevista, eu ouvi a questão do joelho. Gente, o atleta é o maior médico dele. Ele sabe o limite da dor, ele sabe aonde ele está sentindo dor. Não existe máquina de dor. Exatamente. Então é o seguinte, então tá com dor. Tô com dor no joelho, você pede para sair, não vai pro jogo. Viu? Não dá, tô sentindo, não dá para ir. Agora, foi pro jogo, o cara escalou, tá escalado, é 100%, amigão. Desculpa, Elvis. Te respeito, você é um baita de um jogador. Bola parada maestro do time. Agora é o seguinte, eu estava posicionado errado. Peraí, quando o Hélio dos Anjos jogava com duas linhas de 4, quem que era o segundo homem que aproximava no Gé? Era você, Elvis. Era a função que você estava fazendo no jogo. Tudo bem que um pouco mais adiantado, mas aí é a função, amigo. Entendeu? Não, aí é a função, aí é o sacrifício. Porque jogador é muito fácil para o jogador, eu quero ser titular. Independente se eu vou jogar ou não, onde eu vou jogar, eu quero ser titular. Aí o cara escala, aí tá fora de posição. Peraí, isso aí tem que ser... então tô fora de posição, não vou jogar, tá? Então deixa eu no banco, a hora que precisar... Nenhum jogador faz isso. E depois do jogo é fácil falar, né, Batista? Não, ele falou no final do primeiro tempo. Houve um erro, na minha opinião, porque lá com o Hélio dos Anjos, quando não tinha um centroavante, o Hélio dos Anjos escalou o Matheus Jesus e o próprio Matheus Jesus saiu em defesa dele dizendo que ele tinha feito essa função no Red Bull Bragantino várias vezes. Ok, beleza, aceitamos. Aí vem agora, não tem centroavante, o Felipe Moreira coloca o Elvis para fazer. Por que não colocou então o Matheus Jesus? Mas lá com o Hélio dos Anjos, o Felipe Moreira não estava trabalhando no profissional, estava no Sub-23. Verdade. Mas e o Nenê Santana? Era o auxiliar, não podia ter passado essa informação? Olha, quem fez essa função foi o Matheus Jesus. E aí tira um jogador da sua posição para fazer uma posição que não é dele, coloca um outro jogador, que é o Matheus Jesus, para fazer a função do Elvis, sendo que o Matheus Jesus já tinha feito essa função de centroavante no Red Bull Bragantino e na própria Ponte com o Hélio dos Anjos. Tá tudo errado, Batista, mas aí é questão de posicionamento, Batista. É posicionamento. Quem que era? Você lembra? Nós fizemos a leitura lá, estávamos eu e o CH no jogo. A câmera focalizava, dava para ver exatamente as duas linhas de 4 e os dois homens à frente. Quem que eram os dois homens à frente? Elvis e Matheus Jesus. Então, assim, é questão de posicionamento. Não é questão de dizer, o Elvis estava de centroavante e o Matheus Jesus estava de meia. Os dois homens da frente eram Dudu Ratamoto e Elvis. O Dudu Ratamoto, Batista... Porque o Matheus Jesus estava aqui, ó. Batista, o Dudu estava aqui Ratamoto, entre os volantes e os atacantes fazendo o papel de meia que seria o Elvis. O Dudu Ratamoto estava aberto pelo lado esquerdo, né? Fechando a segunda linha, e o Cássio Gabriel aberto do lado direito, fechando a segunda linha. Os dois homens de meio, que era o Leonardo e o Felipinho, e à frente Elvis e Matheus Jesus. O desenho era só olhar. O torcedor que estava no campo olhou de cima, dá para ver o desenho. O cara que estava assistindo pela televisão, era só olhar o desenho. Então, assim, é questão de posicionamento. Eu não estou aqui defendendo ninguém, tá? Eu só estou achando estranho, né? Porque nós já vimos inúmeras vezes esse posicionamento e nunca reclamou. Nós vimos inúmeras vezes
o Cássio Gabriel aberto pelo lado e também nunca reclamou. Então, assim, não deu certo. Não tá correto. O que não deu certo... Agora, ninguém fala nada. Ninguém fala nada. A expulsão do Felipinho com 30 segundos. Não está correto. Não está correto. Não está correto. É muito fácil o Elvis ir para a câmera porque está jogando mal, está com dor, seja o que for, e reclamar do posicionamento porque o Felipe Moreira está no banco. É muito fácil falar isso. Está jogando nada, Elvis. O que você tinha que ter feito quando perguntado? Chamar a responsabilidade para você. Não fala de posicionamento. Vocês não combinaram antes? Então por que você não reclamou para o treinador antes? Não treinaram antes? Por que você não reclamou para o Felipe? Ó, eu não quero jogar aqui. Ou, ó, professor, eu sei, eu respeito o senhor, né, de uma maneira moderada, com educação. Professor, eu não me sinto bem aqui. Agora vai na câmera reclamar do treinador? Tá errado. Tá errado. Não tá jogando nada e perdeu uma oportunidade de ficar em silêncio. Sou fã do Elvis. Estou muito à vontade para falar dele. Porque eu sou fã dele. Joga muito. É o principal jogador da Ponte. Mas nessa ele foi mal, na minha opinião. Quer ver um outro erro? Vai. Tirou o Cássio Gabriel, colocou o Mailton esse é na outro segunda absurdo. linha, sendo que o Guipira estava no banco. Se você quer velocidade pela beirada do campo e tem um especialista no banco, então coloca o especialista. Então, para Batista, que improvisar? Ô, Batista, tudo mas bem. deu certo lá contra o Botafogo. Exatamente. Mas lá é uma outra situação. Lá perdeu o Giancarlo, saiu machucado e não tinha o que fazer. O que queria fazer? Como não tinha o que fazer? O Arthur já tinha sido recuado para zagueiro. O Thiago não estava no banco, o zagueiro? O Thiago... Estava no banco. Estava no banco. Coloca o Thiago na zaga e deixa o Arthur na esquerda. Simples. Poderia ser feito isso. Assim. Mas mexeria em duas posições de novo. Qual a posição? Então, colocou o Mailton para jogar na lateral esquerda e não na segunda linha. Deu certo, ele marcou um golaço. Agora, sinceramente, agora cada jogo é um jogo, né? Dá para ficar debatendo, com todo respeito. Eu não estou contra a sua opinião. Estou falando quem você está sugerindo. Dá para a gente ficar aqui se debatendo com futebol do Guipira, com todo respeito? Claro que dá, ué. Ele é especialista, ele é jogador da velocidade, coloca a fumaça no jogo. Naquele jogo, o que você precisaria? Segurar o time do Londrina lá, ué. Batista, se você tem um jogador de velocidade, segura os caras lá na frente. Porque o time do Londrina estava fazendo isso, ó. A Ponte tentando alguma coisa e o Londrina pegando a Ponte no contra-ataque. Sabe o que é engraçado? Aí coloca o Guipira vai mal no jogo, aí fica... Por que não colocou o Mailton lá que deu certo lá contra o Botafogo? Não estou falando de você, tá? Estou falando que muitas vezes acontece isso. Então, o treinador ele precisa tomar decisão ali, gente. Não tinha ninguém no banco, Aí o que vem na cabeça do Capô? Só improviso. Naquele jogo do Botafogo, eu coloquei o Mailton ali, numa dobrada tal, deu certo, fez gol, caramba. Aí volta pro segundo tempo, a estratégia montada, planejamento pro segundo tempo. A Ponte estava melhor no jogo, hein? A Ponte terminou o primeiro tempo jogando muito bem. E aí o que acontece? Felipinho expulso com 30 segundos do segundo tempo. Mas aí não tem jeito, Batista. Mas olha, me desculpa, Greg, meu amigo, me desculpa. No futebol e na vida, você não tem como prever problemas que vão acontecer. É difícil pra caramba, a diferença está na atitude. É na atitude. O problema vai acontecer, porque não existe vida sem problema. Assim como não tem futebol. Então tem que ver o que o jogo vai falar. Então, quando acontece o problema, é o tempo de reação, é a atitude a ser tomada para resolver essa situação. A entrada do Mailton não dá pra gente avaliar, desculpa. Como não? Lógico que não, com 30 segundos perde um jogador, Batista. O que tinha sido organizado, planejado, estruturado no vestiário, e aí foi por água abaixo. Aí você desiste da vida, vamos morrer então, porque perdeu um jogador. Você tá com brincadeira, pô. Não é desiste da vida. É que tudo que você tinha organizado vai ter que refazer novamente. Reorganiza, é o tempo de reação, reorganiza a sua vida para tentar ao menos sair de lá com um ponto. Quer dizer, se a Ponte tivesse perdida... Toma o selim. Beleza. Aí o Arthur, que é um baita jogador experiente, faz o erro, o que acontece, o erro que fez, erra o passe, faz o pênalti. A culpa é do treinador. E aí a culpa é do Felipe Moreira. Felipe Moreira, você escalou o Arthur. Gente, estou dizendo que a culpa é do Felipe Moreira, porque se tem um cara na crônica de Campinas que defende o Felipe Moreira, sou eu. É verdade. Há muito tempo estou fazendo isso, inclusive lá, quando ele, em 2017, saiu da Ponte. Nós estamos debatendo as escolhas que ele fez. Simples. Verdade. Simples. E outra coisa, por que o senhor não debate ele não ter levado o Gé para o jogo?
Por que o senhor não coloca no debate isso? Que foi o maior erro de todos. Você comete um equívoco, porque uma decisão dessa não é de um treinador, é de um conjunto. Todas as vezes que isso aconteceu, isso foi debatido internamente, com a direção, com o departamento de futebol, com o auxiliar, com a participação, lógico, do treinador. Não é a decisão de uma pessoa, a decisão é do conjunto. Então, acusar o treinador por não ter levado o Gé é covardia. Aí não é correto. Jamais eu vou fazer um negócio desse. Eu não estou acusando o Felipe Arena. Eu estou acusando, eu quero debater a escolha, não quem decidiu. Eu sei que não foi ele. Todos nós sabemos. Não é que não foi ele. Não foi ele sozinho. Eu sei que não foi ele. É decisão de conjunto. Por que não levou um centroavante? Todos esses improvisos que aconteceram no jogo estão provocando esse debate que nós estamos fazendo. É a mesma coisa, ó, aí leva o centroavante, ele toma o terceiro cartão amarelo, tá fora do derby. Tá vendo aí, ó? Levou o centroavante, só tinha um centroavante. Da minha boca você nunca vai ouvir isso. Nunca vai ouvir? Ouvi da sua boca lá em 2013 na Sul-Americana, quando o Jorginho escalou o Wendel. Deixou o Wendel em campo lá no Pacaembu, você estava lá, e o Wendel permaneceu, a Ponte não tinha reserva para colocar na lateral esquerda e o Jorginho teve que improvisar no jogo lá de Lanús. Eu estou sentindo uma... Um jogo com o Pacaembu, no Pacaembu, o senhor faria o quê? Vamos descansar o Wendel, o senhor faria o quê naquele jogo? Tiraria o Wendel, O jogo em casa, o seu melhor lateral esquerdo, o senhor tá maluco? O senhor tá maluco? Tiraria o Wendel, o jogo estava se encaminhando para o final. Hoje, hein? O jogo... Bom... É o seguinte, olha, vamos falar aqui de ingresso. A Macaca inicia as vendas nesta quarta-feira. É isso mesmo. Hoje é terça, amanhã, a partir das 9 horas da manhã, olha aí na tela, lá nas bilheterias do Estádio Majestoso, também online, tá? Ingressos para geral e arquibancada, R$20 a inteira e R$10 a meia. O setor VIP, 40 inteira e 20 a meia. Aê! Sensacional, hein? Hoje deu certo de encaixar a vinheta gravada pelo Chitãozinho Chororó, especialmente quando tem ingresso 40 e 20. Tava com saudade dessa música aí. Um abraço, Chitão, meu parceiro, tá sempre ligado no programa. Grande Chitão. Chitão, queremos você aqui, hein? Não para cantar, porque infelizmente você é um cantor meia boca, tá? Mas para falar de futebol. Aí ele conhece muito. De futebol. Chitão é verdade? Conhece muito de bola. Grande Chitão. Saudade de você, meu irmão. Um abraço. Cantor meia boca. Tá louco, Chitão. Chitão é monstro, cara. É monstro sagrado. Monstro. Ele e Chororó não tem igual.